Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu livro, A Literatura como Acontecimento, este que é o vídeo de lançamento oficial da obra. O livro será distribuído unicamente em formato digital, através da internet e totalmente gratuito. Já vou falar sobre tudo a respeito dele, inclusive sobre isso, com vocês. Antes de passar para o vídeo, já fica o meu convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Afinal de contas, este canal é todo dedicado ao mundo dos livros, da linguagem, mas também, principalmente, um canal dedicado ao conhecimento, ao amor pela literatura e que com certeza pode ter muito material útil para você. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Antes de mais nada, agradeço muito e com muita sinceridade a audiência de quem está neste vídeo. Afinal de contas, é uma satisfação para todo autor lançar uma nova obra. Não deixa de ser assim com relação a este livro, A Literatura como Acontecimento, que eu optei por lançar de forma totalmente digital, online e gratuita, de modo a ser um material que fique aí disponível para o máximo de pessoas possível, que alcance bem o seu objetivo, que é ser uma obra de introdução ao estudo da literatura e, ao mesmo tempo, de auxílio para o estudante iniciante no campo, né? E que possa ajudar o máximo de pessoas, que possa ser uma obra que rompa qualquer tipo de fronteira e que faça parte da trajetória de estudos de vocês. É curioso para mim lançar um livro em formato digital, eu que não sou um leitor de livros digitais, né? Eu certamente, um material desse, eu pegaria, imprimiria e só em seguida que faria a leitura. Mas é claro, né, também para baratear o custo, eu, afinal de contas não queria vender, não tenho objetivo nenhum de sair ganhando dinheiro com livro, eu publico por prazer, né? Como a maioria dos autores no Brasil, é difícil você pensar em alguém que vai ganhar a vida com livros. E eu publico por prazer, para ter a oportunidade de ver minha obra e meu pensamento, minhas ideias sendo compartilhadas, sendo lida. É isso que eu quero, né? Afinal de contas eu tenho minhas formas de ganhar a vida. Então, para baratear o custo, obviamente, embora eu preferisse o livro impresso, mas não teria como sair mandando ele para todo mundo. Então está aí disponível, né? Um livro que sai em parceria com um amigo, um ex-aluno da época da universidade, Everton Avelino. Ele está montando esse projeto interessante, que é ao mesmo tempo uma editora e também um sebo, né? Ou seja, um lugar de venda de livros, etc. Mas também que pretende ser um ponto de encontro de artistas, que é a editora A Birosca do Meroveu Café e Sebo, um projeto que eu acho bem bacana. Acho que a gente precisa de espaços assim, um espaço que seja, antes de mais nada, além, claro, de uma casa publicadora, um ponto de encontro. E em parceria com ele, a gente está fazendo esse lançamento, né? As ideias presentes neste livro, eu pretendia publicá-las futuramente numa obra maior sobre literatura. Claro, não descarto essa possibilidade, né? Aliás, inclusive mantenho a ideia, né? Eu tenho reflexões mais amplas sobre a literatura, questões de gênero literário, etc. Mas eu optei por acelerar essa parte da publicação, que já estava pronta, né, na verdade. Seria um capítulo, uma parte, na verdade, dentro de uma obra maior. E aí, futuramente, em livro impresso, eu publico a obra completa, né? Mas o que é que vocês têm aqui? A literatura como acontecimento vai se debruçar sobre a natureza do acontecimento literário, ou seja, da existência da literatura, desde até antes dessa existência, né? Ou seja, desde a intenção do autor até o momento em que se concretiza, em que fecha com chave de ouro esse grande percurso, que é o momento da recepção, né? Uma nítida influência de toda a bagagem de leitura que eu tive ao longo da minha formação,
daquilo que eu li na graduação, daquilo que eu li no mestrado. Inclusive eu falo disso na introdução do livro, né? Explico direito o porquê dessa abordagem, etc. Geralmente, quando se fala da literatura, tomando não apenas o texto, mas aquilo que envolve a literatura em termos de contexto, intenção do autor, etc., se refere ao fenômeno literário. Fenômeno literário é um termo que eu usei durante um tempo, mas estou cada vez mais substituindo. Até porque a ideia de fenômeno lembra algo sobrenatural, algo distante da realidade, que não é o meu objetivo. Eu quero trabalhar a literatura como algo bem real, bem ligado à nossa vida, ao nosso contexto. E por isso eu troquei o termo por, em vez de fenômeno, acontecimento, ou seja, o vir a ser da literatura, desde o princípio até o fim lá com a recepção. E o livro ele é construído em cima de um conceito, né? Eu começo a obra dando o meu conceito de literatura, dizendo que a literatura é a expressão verbal e historicamente situada de uma intuição criativa voltada para o belo. A partir desse conceito, eu vou aí discorrer sobre cada termo que está aí presente, né? Ou seja, por que a literatura é expressão verbal, por que ela é historicamente situada, por que ela é uma intuição criativa, por que ela é voltada para o belo. E cada item do sumário diz respeito exatamente à explicitação de uma parte desse conceito. Vou deixar aí o sumário, como eu sempre faço, né? Para vocês darem uma olhada. Percebam que eu começo aí com direitos do autor, advertência, apresentação, introdução. Depois começa com os conceitos basilares, onde eu coloco os grandes eixos norteadores da obra. E em seguida eu vou discorrendo sobre cada elemento que está presente nesses conceitos, né? Ou seja, literatura e expressão, a arte da palavra, literatura e historicidade, literatura e intuição criativa, e a busca pelo belo. Depois nós temos as palavras finais, a bibliografia e uma parte intitulada sobre o autor, né, um pequeno resumo aí da minha trajetória acadêmica e bibliográfica. Dentro da obra, eu deixo uma advertência explicando que eu não renuncio aos meus direitos de autor, né, mas eu permito que você leia, compartilhe, divulgue, que a cite em pesquisas da forma que achar necessário, sem que seja cobrado nada por isso. A única exigência que eu faço é que se mantenha sempre a referência à autoria, né? Ou seja, não serei, como não se deve ser mesmo, né, tolerante com o plágio, né? Ou seja, alguém que pega a obra e se apropria, diz que é sua, alguma parte da obra, né, algum trecho, copia, bota lá no trabalho sem a referência e tal. Isso é crime. E isso não é tolerado, né? Mas fora isso, fica à disposição. Vou deixar aí um trecho, a página dos conceitos basilares, para apresentar algumas coisas para vocês. Percebam que a partir daqui, né, tirando introdução, apresentação e tal, a partir daqui a obra ela é dividida em parágrafos, né? Cada parágrafo é numerado, na verdade, né? Eu fiz isso para, quando você lê, pode estranhar, mas por que isso? Porque antes de ter a noção de quantas páginas o livro teria e tal, eu precisava me orientar para citar, né, fazer citações a determinadas passagens. E como eu não sabia qual página em qual página estaria aquela citação, eu dividi por parágrafo para poder citar o meu próprio texto ao longo do livro. Meu objetivo com este livro é ser bem simples, né, nas colocações. É lógico, eu até falo em determinado ponto. Onde mais eu não pude ser, é porque a natureza do objeto não permitia se simplificar tanto. Mas eu tento ser o máximo possível simples e fazer aqui uma obra realmente introdutória. Uma obra que é um convite à pesquisa, um convite à reflexão e um convite ao aprofundamento. Eu tento discorrer no livro sem fazer aquela colcha de retalhos de citações, etc. Eu deixo muito mais nas notas de rodapé do que em citações destacadas ao longo do texto, mas vocês vão ver que tem muita referência. Eu indico o tempo todo leituras para você aprofundar nesse ponto, naquele. Autores que, direto ou indiretamente, também
se fizeram presentes na inspiração para as ideias que eu coloco aqui e que podem te ajudar, né, na leitura ali a aprofundar muitos desses conceitos. Ok, aí você me pergunta, tá, Wesley, mas onde que eu acho o livro para baixar? O livro estará disponível em 2 arquivos, em 2 formatos. Formato em PDF e formato para Kindle. Ele estará disponível no meu site. Eu tenho um site, na verdade eu nunca lancei também oficialmente esse site, porque a minha ideia era ir preenchendo ele com o tempo, né, com meus textos, meus artigos, meus ensaios. Eu tenho muita coisa produzida ao longo dos anos, mas que, enfim, não tenho ainda publicado, né? E aí eu criei o site para isso, né? Para ir colocando minhas ideias, preenchendo com aquilo que eu produzi. Até agora eu não tinha feito uma grande divulgação do site. Eu deixei o link aí no canal, muitos de vocês já devem ter entrado, até porque ele tem visitas, mesmo sem ter sido lançado ainda oficialmente. Mas é um site que ainda está em construção. Mas indo no site, vocês vão ver que tem um menu. Dependendo do celular ou do computador onde você estiver, vai mudar um pouco. Eu vou deixar aí o print do computador, mas no celular você vai procurar aquelas três barrinhas, né? Que na maioria dos sites é assim, você clica lá e vai abrir o menu. E aí a mesma coisa, você vai em produção teórica, no primeiro menu, primeiro nível, produção teórica, porque tem a produção teórica, tem a produção literária também. E lá embaixo tem, depois de linguística e gramática, teoria literária, ensaios em geral, o 4º submenu é livro, baixe grátis. É clicando nesse 4º submenu que vai aparecer a página do livro, né, com uma pequena apresentação, a capa dele aí colocada, e os links para você baixar ou em PDF ou para o Kindle, ou os 2 que você quiser, né? Fica aí a opção para vocês. E claro, se for do seu interesse, já fica aí também o convite para que você explore o site. Eu botei grande parte, não toda, a minha produção poética, mas uma parte considerável, tanto em termos de poemas, quanto também em termos de poemas de um modo geral, mas haikais também. Eu tenho muita produção de haikai. Coloquei já um conto, eu tenho uma aba para contos, mas só coloquei um até o momento. Tem um artigo já sobre magistério, mas tem outros que ainda faltam ser colocados. Enfim, sem falar os artigos de linguística e de teoria literária, que tem muita coisa, tá? Fica aí o convite para que vocês prestigiem também as minhas ideias, conheçam um pouco daquilo que eu tenho para expor, não apenas por meio da minha fala aqui no canal, mas também através dos meus textos. E é isso, espero que vocês leiam este livro que eu estou muito feliz em lançar, né, em ter produzido. Afinal de contas, é fruto de toda uma trajetória de pesquisas que remonta lá ao início da graduação, mas que foi ganhando fôlego com as várias leituras ao longo da minha formação, do meu mestrado e tal. Vem aí com a minha cara, né, com o meu jeito, até Everton deve ter tido muita paciência comigo, porque eu sou bem chato com formatação, com a capa, né? Eu mesmo fiz a capa. A Wesley não é um show de criatividade, nem precisa ser, só precisa ter minha cara, né? É como as outras obras, uma obra com a minha cara, uma obra com o meu jeito, e por isso que eu gosto tanto de publicar, né? Independente de vender ou não, o que eu gosto é de mandar para o público conferir, enfim, dar sua opinião. Leiam, compartilhem, espero que seja útil, que seja proveitoso. O livro ele não tem nenhuma imprecisão acadêmica ou teórica no trato com a literatura. Tem uma visão particular, mas essa visão particular é o tempo todo fundamentada e apoiada em grandes estudiosos, em toda uma tradição de teoria literária. Então podem ficar tranquilos que o estudo de vocês estará em boas mãos. O link do meu site vai ficar aqui embaixo, tá? Para vocês baixarem. Eu já vou deixar, na verdade, a página lá para facilitar a vida de vocês. Já vou deixar aí a página do livro. Espero que gostem. Espero que seja uma experiência proveitosa para todos. Se você gostou do vídeo ou do livro, ou se não gostou também, quiser deixar aí o comentário, como eu sempre digo,
A participação de vocês é muito importante, engrandece muito este canal. E, enfim, agradeço pela audiência e até o próximo vídeo.